Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que juntei as galinhas polacas, né? As galinhas de pescoço pelado no galinheiro econômico. E vou usar esse plantel e o galinheiro para mostrar para algumas pessoas que é completamente viável ter uma criação de galinhas gastando muito pouco. Também vou falar sobre os cuidados com as aves no inverno. Valeu? Se gostarem do vídeo e quiserem ver mais como esse, deixem sua curtida, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer. Vamos ao vídeo. Pois é, juntei novamente as galinhas polacas, né? As galinhas de pescoço pelado. Elas estavam separadas por baia, mas eu achei melhor juntá-las, pois o manejo ia facilitar. Já coloquei os ovos delas para incubar, né? Com 10 dias vou fazer a ovoscopia e estou confiante que vai ter aí uma boa taxa de fertilidade e possivelmente de eclosão. Então me apressei, juntei as aves. Elas estão bem saudáveis, bem pesadas. São aves assim muito resistentes, né? E produtivas também. Aliás, deixei o galo junto, né? Que o galo ajuda aí no bem-estar das aves. Antes de tudo, eu tive que trocar o ninho aqui, né? Tinha um ninho velho em cima de uma cadeira improvisada. Aliás, esse galinheiro aqui é quase tudo no improviso. E coloquei os ninhos que foram feitos especificamente para esse galinheiro, pois foi feito para colher os ovos pelo lado de fora. E coloquei mais um ninho embaixo, os outros ninhos, porque serão muitas aves, né? Então 2 ninhos seria muito pouco. Os ninhos estavam muito expostos à luz, né? E isso é ruim, as aves não se sentem bem em ninhos claros. Então eu resolvi dar uma escurecida aí, colocando palhas de coqueiro. Então, depois de colocar as palhas na lateral e na parte de trás dos ninhos, o ambiente já ficou bem diferente. E aí foi só colocar as penosas para dentro. Eu já tinha colocado ontem o capim, né, como cama, e tinha retirado as galinhas que estavam aqui, as suras e as ameraucanas. Eu achei melhor colocar as polacas aqui, porque a área de piquete para elas é bem maior, né? E como são aves mais pesadas, precisam caminhar mais, pastar, ciscar, né? Forragear. Pois como falei, elas estão bem pesadas. E agora entro no assunto sobre ter uma criação de baixo custo para quem tem pouco dinheiro. De vez em quando recebo comentários de pessoas que querem criar galinhas, mas dizem não ter condições, né? Dizem que os gastos para fazer um galinheiro são altos e a aquisição de aves também é muito difícil. Então eu uso este plantel e esse pequeno galinheiro para mostrar como é fácil ter uma criação de galinhas gastando muito pouco. Primeiro, vamos falar do galinheiro. Esse galinheiro eu gastei aí cerca de R$180, né? Tem a playlist da construção desse galinheiro aqui no canal. Vou deixar no card que aparece aqui em cima, do lado direito da tela. Antes de você adquirir as aves, você precisa ter o local para criar elas, né? Então tem que fazer um abrigo, um local para as aves dormir, comer, beber, botar seus ovos, enfim. A estrutura é o principal antes da aquisição das aves. Fiz o galinheiro utilizando a matéria-prima do terreno aqui, da rocinha do meu pai também. Utilizei muitos materiais que já foram utilizados em outras construções, né? Como as telhas velhas aqui,
algumas madeiras. Enfim, deu para reaproveitar muita coisa e economizar bastante. Se por um lado eu tive a economia, por outro eu tive que trabalhar bastante, né? Mas é assim mesmo, a gente sempre tem um preço a pagar, ou no dinheiro ou no trabalho. Eu prefiro no trabalho, já que o dinheiro nem sempre a gente tem. Então, esse galinheiro tem cerca de 1,80 m de largura por 3 de comprimento, sem contar a área do dormidor. Agora está com 15 galinhas e um galo. E assim, um tamanho mais do que suficiente numa criação caipira, visto que as aves passam a maior parte do tempo lá de fora do galinheiro. E este galinheiro foi feito para facilitar o manejo. Colher os ovos pelo lado de fora, como já falei, alimentar as aves pelo lado de fora, inclusive até a água fica pelo lado de fora e é em bebedouros automáticos, tipo copinho, né? Coloquei até um pouco mais afastado, que aí não pinga dentro do galinheiro, então ele é bem sequinho o tempo inteiro. E a cobertura é feita de lona e palha. E falando do plantel, este é muito econômico. As galinhas de pescoço pelado são muito fáceis de encontrar em qualquer lugar do Brasil. São aves resistentes, né, de baixo custo e são produtivas, tanto no quesito de carne quanto de ovos. Claro, um pouco melhor para a carne, já que elas ficam bem pesadas. Se você for vender para abate, elas têm um valor agregado muito bacana, né? Não importa a idade. O pessoal aqui adora comprar essas galinhas para consumir. A carne é muito saborosa, é considerada a carne melhor do mundo, né? A carne de galinha com o melhor sabor. Não é à toa que o frango Label Rouge, né, que é o pescoço pelado vermelho, ficou muito famoso. Sim, essas aves, por serem grandes, elas consomem muito. Mas, assim, elas comem de tudo, né? Você pode dar milho na parte da manhã e dar ração na parte da tarde. Se for para abate, não precisa dar tanta ração, mas o milho mesmo para engordar. É claro, quando são aves pequenas, novas, né, na fase de cria, recria, você precisa dar uma ração para acelerar o crescimento. Mas na fase adulta, com um piquete e um milhozinho, elas engordam facilmente. Essas aqui, elas estão sendo melhoradas, né? Na verdade, as próximas gerações delas serão melhores, né? Que estou fazendo os cruzamentos com os galos de raça pura. E algumas delas aí já tem meio sangue, né? De Rhode, de Plymouth, até de Americana. E quase todas elas descendem dessas duas polacas brancas, que são filhas do antigo galo que eu tinha aqui, o Pajezinho, né? Pescoço pelado Sulo. E assim, o galo eu ganhei e o cruzamento foi feito com galinhas carijós de casa de ração, que comprei quando pintainhas ainda, por R$4 cada uma. Então vejam como é fácil, né? E simples aumentar o plantel e melhorá-lo. Pintinhos de pescoço pelado são facilmente encontrados em casa de ração, lojas de produtos agropecuários. E aqui mesmo na minha cidade eu encontro e não passa de R$5 cada um. Então, com esse plantel de galinhas de pescoço pelado, eu posso vender ovos para consumo, posso vender alguma ave para abate, né, se eu quiser descartar alguma, e com um preço bom. E se eu for vender pintinhos, melhor ainda, né? Quando tem pintinhos aqui, o pessoal vem doido para comprar. E o interessante de você vender pintinhos é vender logo assim que eles nasçam, né? Porque as pessoas costumam procurar somente as fêmeas. E nem falei sobre vender ovos galados, né? Que se eu for vender, com certeza eu vendo bastante e com um preço um pouco mais alto. Por isso eu falo, este é um plantel e este é um galinheiro viável para qualquer pessoa que esteja querendo iniciar uma criação de galinhas, né? Tem um espaço aí mais ou menos, então veja os vídeos, a playlist da construção desse galinheiro e tente fazer, né? Se não der para fazer igual, faça mais ou menos parecido. E as aves você procura na vizinhança, né? Procura nas lojas, nas casas de ração.
você vai encontrar aves, com certeza. Agora falando sobre os cuidados do galinheiro no inverno. Aqui o inverno entrou com tudo, tempo chuvoso e frio. Frio principalmente à noite, né? Durante o dia, normal, temperatura aí dos 27, 28 graus. E nessa época do ano, o mais importante é amparar as aves do frio noturno, daquelas ventanias geladas, que na madrugada chega a fazer 18 graus. Claro, para quem mora no sul do Brasil, essa temperatura não é fria, né? Mas aqui, onde a gente é acostumado com temperatura média dos 30, 32 graus, é um frio danado. O que a gente faz geralmente para amparar as aves é colocar lonas na lateral dos galinheiros. Mas é muito importante também que a alimentação das aves seja seguida rigorosamente, né? Uma ração de qualidade e, se possível, um suplemento de vitaminas na ração ou na água, como eu utilizo bastante o Vitagold. Outras pessoas também colocam limão, alho, né? Vai aumentar a imunidade das aves, porque no tempo frio a imunidade costuma baixar e é onde as aves começam a adoecer. Sei que o mais importante é ter um abrigo para proteger as aves do frio, de chuva, né? De ventanias. Uma coisa que muitos criadores reclamam nesta época do ano é a baixa produtividade das aves. Isso está mais relacionado à quantidade de luz de sol. No inverno, os dias são menores, então por isso as aves podem botar menos. Para compensar, é importante que você coloque lâmpadas no galinheiro, se puder. Eu coloquei aqui algumas lâmpadas, né, num pequeno sistema de energia solar. E talvez por isso a produção aqui se mantém muito boa. Já falei sobre o programa de luz em vídeos anteriores. Quem quiser conferir, dá uma olhada na playlist. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!